Beleza? Meu nome é Micael Cristina e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, como no vídeo passado eu tinha falado, eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu tive um AVCH, ou seja, coisa que só dá em pessoas de mais ou menos de mais de 40 anos. É muito difícil você ouvir alguém falar assim, eu dei um AVC e saí vivo. Eu acho muito. Quer dizer, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas eu, eu fui um milagre, eu fui uma exceção a essa regra. Bom, eu sentia muita dor de cabeça e eu não reclamava, porque eu nunca fui reclamar. Mas eu sentia muita dor de cabeça e eu não costumava falar. E chegou um certo dia que, tipo, eu vinha sendo avisada por Deus muito, muito mesmo. Deus me avisava com muita frequência que iria acontecer algo comigo. Só que eu não sabia o que, eu não sabia exatamente o que iria acontecer. E quando foi um certo dia eu acordei e eu não me lembro de nada. Tipo, se você me perguntar, você acordou com que roupa? Eu vou olhar pra você assim, não lembro. Eu não lembro com que roupa eu acordei, não lembro. Se eu escovei os dentes, eu não lembro. Se eu escovei os dentes aquele dia, eu não me lembro. E aí eu acordei com muita dor, de acordo com os meus pais. Eu chorava, coisa que eu não sou de fazer, chorar. E eu chorava, eu reclamava muito de dor. E no momento em que eles perceberam ali, depois de algumas horas, que eu não estava brincando, porque eu fui considerada o tempo todo como a estudante revolts. Que não queria ir pra escola, ou a menina que não gostava de estudar, ou algo do tipo. Qualquer coisa que você pensar assim, ela não queria fazer isso. Se eu sentisse dor de cabeça e falasse, alguém iria falar isso. Eu já fui acusada, quando eu sentia dor de cabeça, que eu chegava a falar, já falaram que era nota baixa na escola, era porque algum crush meu tinha me dado um fora. Qualquer coisa, menos uma realidade. E quando chegou a um certo ponto que eu explodi. Eu coloco explodir porque, assim, foi uma dor muito forte. Eu vinha sentindo várias dores fortes e chegou um momento que eu senti a dor. Então, naquele momento, eu passei mal mesmo. Eu puxava o meu próprio cabelo, eu me debatia de acordo com os meus pais. Eu chegava a rasgar a parede com a unha. Tipo, eu ia na parede e desunhava a parede de tanta dor pra ver se eu conseguia me aliviar. E assim eu fui encaminhada ao hospital. Quando chegou no hospital, os médicos demoraram pra me atender. Nossa, demoraram muito pra me atender. E foi aquele negócio de, ela não é caso grave, é só uma dorzinha de cabeça. Chegaram até a dizer que eu estava grávida. A enfermeira chegou a dizer que eu estava grávida, que poderia ser gravidez. E foi enrolando e deixando pra depois, deixando pra depois. Eu sei que eu fiquei mais ou menos umas 6 horas no hospital esperando atendimento. Esperando pra ir pra enfermagem, pra eles poderem dizer mais ou menos o que era. Quando eu fui atendida, que eu fui pra enfermagem, foi lá que eu ouvi essa história de que eu poderia estar grávida e que aquilo era um showzinho porque eu estava grávida e eu não queria falar para os meus pais, eu tinha medo. Depois disso, a minha mãe teve que fazer uma arruaça e teve que ir até a sala do médico para você imaginar como estava a situação. A minha mãe ficou tão desesperada comigo que ela teve que ir até a sala do médico, porque na enfermaria eles me deram o crachazinho, porque em cidade maior um pouquinho, a gente recebe um crachazinho. É vermelho, verde, azul e branco. Eu recebi o branco. O branco é pra quem não tem necessidade nenhuma de ser atendido com urgência. Tipo, se chega 80 pessoas na frente dela, ela vai ficar pra depois dessas 80 pessoas. Entende? Eu ganhei o crachazinho branco. Depois que eu ganhei o crachazinho branco, a minha mãe foi até o médico. Ela ficou tão indignada porque ela nunca tinha me visto naquela situação que ela foi até o médico. Aí ela chegou na sala do médico e tal, e ficou horas lá dentro conversando com ele, que eu não me lembro, então não posso te dizer o que ela tava conversando com ele. Isso são fatos que ela me conta e eu tô repassando aqui agora. E quando ela chegou na sala do médico, o médico me mandou fazer uma ressonância. Ele pediu uma ressonância com urgência. Quando ele pediu a ressonância, que eles fizeram a ressonância, eu estava com uma veia estourada na cabeça. Tadã! E depois que da veia estourada na cabeça e tal, de acordo com o médico que me atendeu, ele ainda teve que brigar lá dentro pra poder me atender, porque os médicos falaram que não iam me atender mais, porque já era um caso perdido. Uma criança, vamos colocar assim, de 15 anos, com uma veia estourada na cabeça, ela não vai sobreviver. E aí eles ficaram, tipo, não quiseram me atender, o meu médico foi pra sala de cirurgia sozinho. No caso, o meu cirurgião, meu neurocirurgião, que foi fazer a minha cirurgia, ele foi pra sala sozinho. E ninguém foi acompanhar ele porque já me tinham como caso perdido. Não esperavam que eu fosse voltar à vida. O médico, quando ele entra pra sala de cirurgia comigo, o meu pai já tinha
chegar no hospital. E ele fala assim para meu pai, que o meu pai fosse orar, porque ele ia fazer cirurgia, mas ele não tinha certeza que eu ia sair andando, respirando, falando. Pra ele, eu ia sair vegetando. Pra você que não sabe o que é vegetando, é num estado imóvel. Eu não ia falar, não ia andar, ia ficar apenas deitada, comendo por sonda. Então, se você tá curioso pra saber qual foi a obra que Deus fez, como foi que Deus fez a obra e o restante da história, deixe nos comentários, hashtag continua, tá bom? Ativa o sininho de notificações, porque o YouTube ele não vai te mandar esse vídeo, os vídeos, né? Você vai ver esse, e se você não tiver com o sininho ativado, ele não manda mais. Ele vai ter como se você inscreveu pra se inscrever e não tem interesse em ver o resto, entende? Então ativa o sininho, se inscreve, dá um joinha e me procura no Instagram. Meu nome é Micael Cristina 2. Se você, eu tô com enquete no Instagram, que é mais ou menos assim. Faça a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre a minha história, se você já me conhece, você pode ir lá e deixar a sua pergunta. Se você não me conhece e teve dúvida sobre o que eu acabei de contar aqui, você deixa a sua pergunta também, que no próximo vídeo eu respondo, tá bom? Tchau!